1939, Hitler invade a Polônia. Mussolini apoia o Führer. Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! E o Hitler é colocado como um chanceler, como um ministro, e até que ele se torna o grande ditador. Começa com a Noite dos Cristais, com as perseguições civis, com os judeus perdendo seus direitos políticos, seus direitos próprios de cidadãos, né? Essas perseguições vão ocorrer o Holocausto, mas o Brasil continua ainda neutro. Lá em 1942, o Brasil vai ceder aos Estados Unidos bases aéreas no norte e no nordeste, principalmente para os Estados Unidos e os aliados. Cedendo, Hitler manda derrubar com o eixo, que são os países, né? Itália, Japão e a própria Alemanha, vão derrubar os navios de mercadorias mesmo. E é aí que o Brasil entra na Segunda Guerra com a criação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Buarque em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou. O governo do Brasil protestou perante o Reich contra. Um submarino alemão torpedeou e... Era o 6º navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da 1ª divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. Então eles vão ser enviados e daí eles vão passar por um pequeno treinamento, mas eles chegam na cara e na coragem e vão lutar, por exemplo, em Monte Castelo contra os temidos alemães, que tinham todo um preparo bélico lá de mais de 10 anos, né? Então eles vão chegar assim na cara e na coragem mesmo, para lutar. Tanto que a gente vai ter uma baixa de mais ou menos 425 a 438 homens, de 25 mil homens que foram enviados. Como todo pobre naquela época, que eu quero dizer, o pobre naquela época era trabalhador. Eu me criei num lugar de gente humilde e pobre. Então, engraçado, todos trabalhavam. Um era carpinteiro, outro era marítimo. Eu me criei na beira do mar, sabe? Eu nasci no Nordeste e me criei em Santos, no estado de São Paulo. Bem pequenininho, com 3 anos de idade. Então, eu fui criada no lugar de gente, de operário, gente pobre, gente simples, mas era gente digna. Eu estava servindo voluntário por 2 anos, quando o Brasil declarou guerra ao eixo. Então, o que simplesmente, como eu falei, enquanto oficial falava que o Brasil... enquanto ele falava, me passava assim, um filmezinho na cabeça. Olha aí a tua chance. Aí acabei de falar, se você não morrer,
que a única coisa que você tem que perder na guerra é a tua vida, né? Então, se você não perder esse bem precioso, você vai voltar de lá outra pessoa. Então, isso é que me impulsionou praticamente a ir voluntário para a guerra. Claro que eu não tinha nem ideia do que seria uma guerra. Eu era um garotão jovem, um garotão ainda. O Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Principalmente a distância familiar, né? O medo da morte, que era iminente, né? Lidar com esses soldados alemães que eram extremamente preparados. Pelo menos tem de 6 a 7 livros de expedicionários paranaenses contando essa história. Um deles é de um senhor de Palmeira, que é o senhor Claes, que ele vai escrever muito sobre isso, sobre essa dificuldade que eles tiveram, principalmente da fome, do frio. Aqui nós vivemos em um país tropical, eles chegam na Itália, um país totalmente diferenciado, de idioma diferenciado, os civis com medo, né? Mas acreditando que as coisas mudariam também. Daí é que podemos demonstrar a capacidade do homem. Vou falar homem, quando eu falo homem, está incluído mulher, criança e tudo. A capacidade do homem brasileiro. Porque fomos de chofe, assim, jogado lá em base americana, sem saber dizer uma palavra em inglês. Engraçado. Então, tem um slogan hebraico que eles usam até hoje, que diz: quem é o menor tem que ser o melhor. Entendeu? Então nós adotamos esse slogan. Nós éramos menor, nós tínhamos que ser o melhor. E realmente, nós atrelados ao grupo americano, nós nunca fizemos feio. Nada, nada, nada. Mas nós não fizemos feio, não. Pelo contrário, nós estávamos de igual para igual. E eles notaram, eles tiveram a oportunidade mesmo deles verem pessoalmente que o brasileiro tinha uma capacidade de aprender e de guardar as coisas fácil, porque eles ficavam bobos, como é que pode? Nunca viu a língua nem nada aí. Em quase 8 meses de guerra, a primeira divisão de infantaria expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. A primeira é do rio Serchio, durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena Cordilheira Apenina. Partindo da parte do exército, eu entendo um pouco, o brasileiro praticamente foi que o americano tinha tentado algumas vezes tomar o Monte Castelo, que era um objetivo militar na linha de fortificada Singerfield, e eles não queriam de jeito nenhum perder aquele ponto crucial. Na hora que eles perderam, eles tinham que bater no Vale do Pó, e ia ser meio brabo para eles, que eles já estavam em campo aberto, como diz, porque a Itália é um país muito montanhoso. E então tinha, entre os Apeninos e os Alpes, tinha um vale chamado Vale do Pó. Então, a maioria dos objetivos dos brasileiros da Força Aérea para destruir, estava tudo, a maioria, no Vale do Pó. Então, ali tinha a estação ferroviária, tinha depósito de combustível, depósito de munição. Quer dizer, a nossa missão, praticamente,
combate aéreo não teve nenhum, porque a Força Aérea Alemã já estava decadente e eles também não queriam perder mais avião em batalha. Eles estavam guardando aquilo lá para defender a Alemanha, propriamente dita, porque lá nós não estávamos na Alemanha, nós estamos na Itália, né? No norte da Itália. Quer dizer, a troco de que não sei que o alemão teve que entrar de gaiato de ir para a Itália, porque eles tinham, Hitler como Mussolini, eles eram aliados. E de uma hora para outra a Alemanha invadiu a Itália, não sei, estratégia de militar deles lá. Então, o aliado passou a ser como inimigo, eles entravam, iam escolhendo as casas, botando o pessoal para fora. E a guerra é terrível. Depois de Cerreto e Paravento, com a rendição de uma divisão de infantaria nazista em Fornovo e Colecchio, os brasileiros conseguem aprisionar mais de 20 mil soldados nazistas. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Então, aí, missão cumprida, lá na Itália, missão cumprida e tudo. E aí, quando nós chegamos no Brasil, aí nós tivemos que enfrentar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Naqueles que somos desorganizados hoje, faço ideia, há 80 anos atrás. Então, tudo desorganizado, a maioria dos grupos, como o meu, foi formado de gente de lá, de cá, de lá. Quer dizer, não tinha quartel, entende? Quer dizer, que tinha que levar uns 2 meses para eles formarem o quartel, entende? Para depois a gente poder voltar. Então, quando nós voltamos, foi aquela tremenda decepção. Eles chegam como heróis, mas como a guerra destruiu toda a economia, mesmo assim o Brasil teve que passar por uma grande recessão para que as pessoas conseguissem pagar para que esses soldados fossem lutar. Então tinham vários slogans de Getúlio Vargas: ajude os nossos combatentes, vamos passar por momentos de necessidade, mas momentos de vitórias virão. Né? Então eles chegam como heróis, mas nem todos são reconhecidos. E para receber uma indenização do Estado, tem soldados que vão receber indenização só em 1985. Entende? Então as coisas ficam bem complicadas, né? Assim, os sargentos, os de maior patente, vão ser os mais reconhecidos do que aqueles que estavam em fronte. Né? Hoje, através da memória, através da escrita da história e da escrita da memória, esses soldados, a gente consegue contar um pouco mais da história e mostrar vários rostos. Né? Para dizer a verdade, nos próprios quartéis eles nos perseguiam. Quem eles não mandaram embora, eles obrigavam praticamente, eu digo obrigar, da maneira que ele nos tratava, e da maneira que você estava acostumado a ser tratado lá na guerra, então você não aguentaria, você tinha que cair fora. Foi o meu caso. Eles não me mandaram embora, mas chegou um ponto que eu vi que não tenho mais chão aqui, tem que procurar. Aí, quer dizer, jogar tudo pro ar, e começar tudo de novo, da estaca zero. E sofrer com o meu pão que o diabo amassou. Para você ter uma ideia, isso não só aconteceu comigo, não com todos os pensionários. Para você ter uma ideia, levei 10 anos para arranjar um emprego digno. Porque para esse pensionário nunca tinha emprego, porque esse pensionário era cheio de leis, só no papel.
cheio de lei, protegendo ele, porque ele em primeiro lugar, só que era tudo papo furado. E eles continuavam com a padrinhagem dele lá, podendo tirar o expedicionário fora. Quer dizer, a nossa vinda, a nossa recepção aqui no Brasil foi uma segunda guerra. Porque, primeiramente, a maioria dos expedicionários morreu à míngua, sem um amparo legal, sem uma pensão, sem nada. Você vai dizer, mas como? O expedicionário foi reformado? Foi. Mas sabe quanto tempo depois? 35 anos depois. Nós voltamos da Itália em 1945 e eles nos reformaram em 1980. A maioria tinha aqui morrido à míngua. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Então, o que eu queria dizer para você é o seguinte: tudo que eu fiz na minha vida civil, da minha meninice, do meu grupo escolar, de tamanco, de pé no chão, berço pobre, mas digno, e depois da minha vida militar, o que eu sofri, o que eu usufruí desse sofrimento, a experiência que eu adquiri de ter ido voluntário para a guerra, voltei de lá outro Ironides, como eu tinha pensado. Não sei se é o caso, mas para encerrar, eu diria para vocês, sem medo nenhum, faria tudo de novo. Você sabe